Oi, eu sou o Anderson e o novo ano chegou. E com ele aquele sentimento de que a gente precisa fazer tudo novo, para que a gente não repita as mesmas coisas do ano passado. Só que essas coisas elas simplesmente não mudam por mudar, né? Não adianta a gente plantar a mesma coisa para colher algo diferente. Então a gente precisa plantar algo diferente para que a colheita seja diferente da colheita anterior. Só que mudar não é algo tão simples. Requer programação. Porque a gente precisa se adaptar a uma nova rotina. Principalmente se você está mudando rotina. Às vezes você está mudando só alguns hábitos e tudo bem. Só que às vezes você precisa mudar coisas na sua rotina e se essa programação não acontece, você não consegue mudar. E essa mudança realmente ela precisa ser diária. Você não consegue estipular uma mudança na sua rotina, de seus hábitos, se você não tem uma mudança com prazos curtos, metas diárias que você precisa cumprir ao longo dos seus dias. Colocando essas metas diárias, tu vai criar para ti um novo ritmo. Esse novo ritmo vai se tornar mais ajustado à tua rotina de acordo com o que ele vai sendo introduzido. Então, o primeiro passo é organizar. Você precisa saber o que você precisa mudar e quando você precisa começar. Dessa forma você consegue planejar todas essas mudanças. Assim como todo mundo, eu também tive metas em 2021 que eu fiquei muito longe de cumprir, e eu acho que eu usei um pouco a pandemia como muleta para essas situações, porque muitos dos meus projetos não dependiam da pandemia para dar certo e eu acabei que colocando a culpa na pandemia e acabei jogando a maioria dos meus projetos para 2022. Então significa que esse ano ou dá certo ou vai tudo por água abaixo 2 anos seguidos. E esse não é o foco. 2021 foi um ano de muita adaptação para mim. Eu tive que me adaptar a um novo cargo, a uma nova rotina que exigia mais de mim, que tinha mais trabalho, que dependia mais do meu foco. Então, enquanto, por exemplo, quando você está num novo cargo, que você precisa aprender muita coisa ao mesmo tempo que você executa, você precisa de um foco. E você acaba tirando o foco de outras coisas para focar em uma coisa única. Então, muita coisa eu deixei cair. Muita coisa ficou pendente no meu 2021 para que eu pudesse me adaptar à minha nova função, à minha nova rotina de trabalho. Foi uma adaptação mais agitada, foi mais cansativo, exigia muito mais de mim do que a minha rotina anterior, mas isso profissionalmente foi bom, mas em compensação, em outros lados, eu meio que deixei a desejar em alguns assuntos. Em 2022 eu faço 30 anos, então é mais um motivo para eu criar aquelas listinhas de coisas para fazer antes dos 30 e muitas dessas coisas elas são acumuladas de 2021, que eram metas do meu ano que eu não consegui cumprir. Então elas precisam entrar nos trilhos pelo menos esse ano porque eu possa ter esse planejamento mais adequado. Nas minhas metas de 2022 não tem nada muito mirabolante, são coisas que são mais voltadas para autocuidado, como uma melhor alimentação, uma rotina mais saudável, exercícios, coisas de autocuidado, porque no ano passado eu me deixei muito de lado para focar em outras coisas e acabei sentindo isso depois. Então, eu pretendo esse ano fazer essas situações serem diferentes e eu não precisar soltar uma ponta para segurar a outra, porque isso é nitidamente falta de organização. Não foi nem questão de a rotina ser pesada demais. Foi questão de que eu não soube me organizar. E dessa forma eu deixei essas coisas caírem. Eu tenho 2 semestres da faculdade para concluir e isso é uma das minhas metas principais, porque em 2021 eu fui um péssimo aluno. Eu tinha um seminário para apresentar e eu li muita pouca coisa para o seminário. Muita pouca é maravilhoso, né? Eu li poucos livros para o seminário e isso foi bem preocupante porque eu sempre me cobrei muito enquanto aluno referente a essas situações, porque principalmente na faculdade o teu desempenho como aluno muitas vezes ele vai falar sobre a tua capacidade profissional. E foi basicamente o que aconteceu. Eu
deixei a faculdade um pouco de lado e empurrei como deu. E isso é o que eu não quero fazer em 2022. Em 2022 eu vou voltar a ser o Anderson lá dos primeiros semestres, que eu era focado, fazia todas as minhas atividades que eu precisava, lia tudo que eu precisava ler para apresentação dos seminários, aquela coisa arada toda. Então preciso voltar um pouco a essa pegada anterior da própria faculdade. Eu tenho vários livros para ler também, que desde o ano passado eles estão guardados e ainda não consegui ler. Eu estipulei para 2022 uma meta de páginas diária por dia, para que eu então possa pelo menos acompanhar algumas dessas leituras e não deixar tudo acumular de novo. Não sei se eu vou conseguir ler todos, mas a intenção é que eu consiga ler a maior parte possível. Por exemplo, um dos livros que eu quero ler, que são os 3 livros da Divina Comédia, do Dante Alighieri, que eu comprei e ainda não consegui ler. Porque eu tive que ler outras coisas antes e eu fui deixando ele de lado, então foi um livro que eu comprei porque eu queria ler a Divina Comédia e até agora eu não consegui. Então, é uma coisa que meio que frustra a gente, você se empenhar para ler alguma coisa e você não conseguir porque você não se programou. Então você não tem tempo para fazer isso. Na verdade, o tempo você não tem organização. Você não sabe utilizar o tempo que tu tem. Porque tudo no ano passado meio que competia com o celular. E tudo que vai competir com o celular geralmente perde a atenção e o celular geralmente acaba ganhando. Por questão de fixar mais a tua atenção em um feed interminável, em cuidar da vida dos outros através das redes sociais e a gente acaba meio que se perdendo na vida dos outros e acaba que a gente não cuida da nossa própria. E basicamente foi isso que aconteceu. Tudo que competia com o celular perdia e eu ficava grudado no celular. Então eu li menos, eu me organizei menos, eu fiz menos exercícios, eu cuidei menos de mim. E o maior vilão da história toda foi o próprio celular que eu deixei que me controlasse. Então, basicamente, o celular é um aparelho sem fio e a gente fica grudado no celular o tempo inteiro, toda hora, e isso é bem preocupante. Eu tô de férias, tanto do trabalho quanto da faculdade, então eu tô aproveitando essas minhas férias para instaurar uma nova rotina. Essa nova rotina que eu tô tentando, ela vai, eu acordo mesmo estando de férias, então eu acordo antes das 8 da manhã. Eu faço o meu exercício, leio um pouco, cuido mais da minha alimentação, eu tento ficar o mínimo possível no celular para poder, pelo menos, garantir que as outras atividades que eu tenho para fazer eu vou conseguir fazer, pelo menos nos prazos. Eu estipulei então 1 hora para acordar, 1 hora para me alimentar, 1 hora para fazer meus exercícios, o meu número X de páginas ali que eu preciso ler por dia. Hora para dormir, principalmente hora para dormir, porque não adianta eu querer acordar todo dia antes das 8 da manhã para ter uma rotina, sendo que eu vou dormir às 3 da manhã porque eu tô grudado no celular até sei lá Deus que hora. Então, não dá. Eu preciso ter hora para tudo e isso vai ajudar também a eu largar um pouco o celular de lado, que é basicamente o que eu preciso fazer hoje para poder me concentrar mais nas outras atividades que eu tenho. Isso são coisas que aos poucos elas vão entrando na minha rotina. Fevereiro eu retorno à minha rotina habitual, então fevereiro eu retorno ao trabalho e eu retorno também à faculdade em fevereiro. E eu preciso então estar mais habituado a essas atividades para que quando a minha rotina entrar não fique tão estranho introduzir elas no seco na minha rotina sem precisar de uma adaptação. Então eu faço adaptação enquanto eu estou de férias e quando a minha rotina entrar eu só reorganizo os meus horários, mas as atividades basicamente vão permanecer as mesmas. E é dessa forma que eu tenho fé que eu vou conseguir planejar o meu 2022 de uma forma mais organizada. Outra coisa que eu tomei por hábito é que além do meu diário digital, que eu acho que eu já falei isso uma vez, eu tenho um diário digital que eu organizo meus pensamentos, enfim, alguns roteiros muitas vezes saem de lá. É utilizar mais papel e caneta, para não ficar muito preso no digital. Eu acho que esse negócio de ficar muito preso no digital acaba atrapalhando a gente. Então, eu optei por utilizar esse ano, vai ser a primeira vez que eu vou fazer, acho, um bullet journal. Eu comprei um da Craft e vou utilizar ele para ver se eu consigo me programar melhor no meu 2022. Eu vou utilizar ele mais como um planner mesmo, só que eu vou separar. No ano passado eu tentei utilizar o Trello,
um aplicativo, tem tanto para celular quanto para desktop, para organização. Só que eu não consegui me organizar pelo Trello porque me confundiu muito na questão do trabalho. Para trabalho, realmente eu prefiro papel e caneta. Eu acho que eu me organizo melhor, eu consigo organizar a minha agenda melhor. E se eu não anotar tudo que eu preciso fazer, eu esqueço e eu não dou conta de lembrar tudo sozinho. E é muita coisa, é uma planilha ou outra que eu tenho que ver, alguma coisa que eu preciso buscar, então não consigo. Eu preciso me programar com papel e caneta, eu me dou muito melhor no trabalho em papel e caneta. E o planner eu vou utilizar para minha vida pessoal, mesmo para os outros projetos, as outras coisas que eu tenho, as outras metas e também adaptar a minha rotina. Eu vou utilizar tudo pelo meu bullet journal da Craft mesmo, que eu vou utilizar uma parte dele como planner e a outra como o bullet journal propriamente dito. Mas eu tô já planejando ele. Na verdade, eu tô vendo muito vídeo no YouTube referente a bullet journal, porque eu só via algumas coisas no Pinterest, mas exatamente ter um eu não tinha. Eu tinha mais realmente o meu diário digital mesmo, que eu me organizava. Ele não era para uma organização, ele era mais realmente para mim jogar as coisas lá e depois eu ir filtrando, mas tu não te organiza por um diário, né? Ele é um registro, ele não é uma agenda ou alguma coisa do gênero. Mas tá dando certo. Tô consegui escrever algumas coisas já. O planner eu ainda não comecei, porque realmente trabalho vai ser só em fevereiro mesmo, então mais é o resto da minha vida pessoal mesmo que tem algumas coisas aqui. Mas e como a gente tá recém na primeira semana do mês, então, né, não tem nada muito de... Não tem nada muito, eu botei o calendário e algumas outras informações, perdi minha caneta. Por enquanto, só temos a página de janeiro com o calendário e as férias. E aos poucos vai indo. Vou montando o meu 2022 no meu planner novo. Eu tô bem empolgado assim para essa nova rotina que eu tô criando, porque me incomoda não ter tempo para fazer as coisas. E uma coisa que eu percebi é que não me falta tempo, me falta organização do tempo que eu tenho. E dessa forma eu deixava muita coisa passar simplesmente porque eu não tinha organização. É aquela velha história do tu faz quando der. Só que nesse tu faz quando der, tu nunca consegue fazer as coisas que tu realmente precisa fazer. Tu faz realmente as mais importantes e o resto vai deixando para trás. Só que essas coisas pequenas também são importantes. E a gente precisa fazer elas também. E é por isso que eu decidi por uma organização mais severa nesse 2022. Então, como eu falei, tudo é uma questão de organizar horários e períodos. Horário para acordar, os períodos para fazer as atividades, o período para trabalhar, o período para fazer as coisas para ti, para estudar, o horário para dormir, principalmente. Então não tem como dar errado a organização. Claro, tem como dar muito errado, mas a organização pelo menos vai ajudar a minimizar erros nessa situação. E é isso, esse 2022 ele veio justamente com o foco de que eu possa organizar a minha vida. Muitas vezes o próprio canal ficou sem conteúdo por meses seguidos por falta de organização. Porque roteiro tem, eu tenho... esse cachorro não vai parar de latir nunca. Eu tenho roteiro escrito, eu tenho vídeo gravado que nunca foi postado, ele tá gravado, tá editado, ele só não tem a thumb ainda, mas ele tá todo pronto, ele só falta a thumb e subir o vídeo pro YouTube, porque ele já foi todo editado, tudo normal. Mas me faltou organização. Então eu preciso me organizar. Eu cheguei num ponto de que ou eu organizo toda a minha vida, ou ela vai começar a dar pra trás. E, como eu falei, eu vou fazer 30 anos, então o mínimo que eu posso fazer é conseguir me organizar e organizar minha vida pessoal, profissional, todas as coisas que eu preciso fazer. E justamente também organizar o canal, porque imagina, se eu deixar a faculdade de lado, porque eu não soube me organizar, tu imagina o canal com um projeto pessoal que eu tenho, que é só eu comigo mesmo e pronto. Então, ficou, ficou com Deus, né? Mas a intenção é que realmente agora 2022 a gente siga numa programação melhor. Eu tenho outras programações também para
como projetos paralelos do canal, só que eu ainda estou estudando como faz algumas coisas, tem coisas que eu realmente não sei como que procede, mas eu estou pesquisando e conforme as coisas vai saindo, vou atualizando, aquelas situações de sempre, aqueles vídeos de atualização como foi o do home office. Mas é isso, aquela frase clichê, vamos fazer desse novo ano o nosso ano. E um bom 2022 para ti, que as tuas organizações elas saiam do papel, que você consiga primeiramente colocar elas no papel, isso é muito importante. E vamos ver o que vai dar. E a gente se vê por aqui mesmo no próximo vídeo. Tchau. Oi, filho. Foi? Tá com calor hoje? Não quer. Não quer aparecer hoje. Ele nunca quer, na verdade. Tá, esse é só o teste pra ver se o ventilador vai aparecer no negócio, porque senão tem que desligar o ventilador, ficar com muito calor.